Mariana, eu sou museóloga e sou a professora de conservação de vocês. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre acondicionamento de acervos. Então, vamos lá! A gente falou bastante sobre acondicionamento de acervo, vocês se lembram? A gente falou um pouquinho sobre as embalagens, a gente falou sobre o espaço da reserva técnica, a gente falou sobre as prateleiras, sobre as caixas e a gente falou da necessidade de um acondicionamento primário, secundário, terciário e até mesmo quaternário, se a gente pensar na própria reserva técnica. Eu também comentei um pouquinho sobre alguns dos materiais que são utilizados para isso e por que a gente usa. E hoje a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, pensando principalmente na escolha de materiais, que é algo muito importante. Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre alguns materiais. Eu falei da espuma expandida, falei do Etafon, falei que quando a gente for fazer aqueles envelopes, que nem o que eu mostrei no vídeo, o ideal era usar papel neutro. Na verdade, a gente acaba falando até sobre alguns outros materiais, como o TNT, mas eu não expliquei exatamente para vocês a razão da gente escolher esses materiais. Eu falei por cima apenas que eram materiais inertes, que eles não reagiam com o acervo. Mas o que isso significa exatamente? Aliás, eu venho comentando isso desde o comecinho do curso, né? Que uma das questões da conservação preventiva, que a gente já detalhou, é exatamente a escolha dos materiais. A gente também falou bastante sobre os princípios do restauro. Entre eles estava, a escolha de materiais que fossem reversíveis, pensando exatamente nas suas capacidades de não reagir com outros materiais. E quando a gente pensa na conservação preventiva, a gente lembra exatamente disso também. Quando a gente escolhe um material para acondicionar um acervo, a gente quer que ele fique bem protegido. A gente já falou sobre isso. E para que esse material fique bem protegido, a gente precisa pensar em todas as questões. Então, a gente, quando falou sobre tipologia de acervo, algumas aulas atrás, a gente comentou também que cada material tem uma necessidade. Alguns materiais, eles podem oxidar. E a gente tem vários processos de oxidação. Um dos mais comuns e mais conhecidos é a ferrugem, que acontece no ferro. A gente também pode sofrer perdas, quebras, craquelamentos, pensando em materiais frágeis como vidro e porcelana. A gente também pode ter problemas fungos, pensando em papéis e em tecidos. Enfim, são várias as questões relativas à conservação do acervo. E para cada uma dessas tipologias, a gente já comentou, tem que controlar o clima, tem que controlar a umidade, tem que controlar a iluminação. São muitas coisas para se pensar. E agora a gente tem mais uma ainda, que é o material que a gente vai usar para o acondicionamento delas. Vocês lembram? Eu falei que acondicionamento nada mais é do que guardar. Eu passei também na semana passada várias imagens de embalagens que são feitas para sapatos, para chapéus, para objetos cerâmicos e, claro, os envelopes que nós fizemos. E essas são algumas das formas de acondicionar, porque cada objeto, dependendo do seu volume, dependendo do seu formato, vai ser guardado de uma forma. A gente também falou sobre isso. Mas a gente também precisa pensar na reação que esses materiais podem ter com os materiais que eles estão sendo colocados. O que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo do nosso envelope. Eu comentei, tinha que ser de papel neutro. Por quê? Vamos supor que a gente tem uma fotografia que já está em um processo de degradação. E eu comentei em outras aulas que esse processo de degradação é causado também pela acidez do papel, por exemplo. Então, a foto, quando ela é revelada, ela fica com algumas camadas. E a camada mais de baixo dela, normalmente, é um papel. Esse papel, ele pode sofrer um processo de acidificação, ou seja, ele vai ficando ácido. E essa acidez vai deixando ele envelhecido e amarelado com o passar do tempo.
Eu estou dando o exemplo de fotografia, mas a gente pode pensar em livros, em manuscritos, em cadernos. Todo mundo aqui já viu algum documento que ficou guardado por muito tempo e acabou ficando amarelado. Isso é natural dele. Por quê? Porque os papéis utilizados normalmente para impressão, eles já são ácidos. Por exemplo, aquela folha de sulfite que a gente usa normalmente na nossa impressora, ou que vem nos livros que a gente compra, ou mesmo uma folha de jornal, todos esses papéis eles são bastante ácidos. E com o passar do tempo eles vão se tornando ainda mais ácidos, pensando na questão do ambiente que não está controlado, pensando no contato que ele entra com gavetas, com outros documentos, com outros papéis, com a capa do livro, com a cola utilizada nos livros, nos envelopes, enfim. Tudo isso vai ajudando ele a ficar cada vez mais velho e mais amarelado. Então, quando a gente vai guardar essa foto ou esse papel, esse documento em algum lugar, a gente não vai colocar um papel que também é ácido. E aí, a gente tem que se lembrar lá das nossas aulas de química. Vocês lembram algo que se chamava pH? Então, esse pH é que influencia nas nossas escolhas de material. A gente tem uma tabela de pH que vai do 0 ao 14. Tudo que está acima do 7 é considerado alcalino ou básico, e tudo que está abaixo do 7 é considerado ácido. E o pH, quando é 7, ele é neutro. Então, quando a gente fala de papel neutro, é um papel que tem o pH 7. E por que a gente vai escolher esse papel? Porque é o que eu falei, se você pega um documento que está ali com pH 4, 3, ou seja, está em processo de degradação, está ficando ácido, e a gente pega um papel que é mais ácido ainda, tem o pH lá 2, 3, 2,5, e a gente coloca um em contato com o outro, a gente acelera o processo de acidificação desse papel. Ou seja, se ele estava ali com 4, 5 e a gente coloca um papel ácido de 3, a gente vai fazer com que ele chegue no 4 mais rápido. Tá fazendo sentido isso? Então, sempre que a gente coloca algo ácido em contato com algo mais ácido, a gente acaba acelerando o processo de degradação. E isso funciona para todos os materiais. Papel e fotografia é só um deles. E o que a gente teria que fazer de verdade? Bom, a gente pegaria o papel, faria um teste com aquelas tirinhas para saber como funciona o pH. Eu vou até deixar na descrição do vídeo alguns experimentos com essas tirinhas, que é bem interessante para se fazer. E a gente saberia exatamente qual o pH dessa fotografia ou desse papel em processo de degradação, em processo de envelhecimento. E então, a gente escolheria um papel com pH alcalino, ou seja, acima de 7, que compensasse essa acidez, para fazer com que ela chegasse neutro, que é o ideal, no 7. Então, a gente faria uma pequena conta para chegar no papel ideal que a gente teria que usar ali com o medidor de alcalinidade dele e chegar no neutro. Isso é uma coisa, só que daí a gente teria que ter uma embalagem e um envelope para cada um dos objetos que a gente encontrasse e a gente tem que fazer uma medição para tudo isso, o que faz com que as coisas fiquem extremamente complexas e muito caras. Esse papel neutro ou esse papel alcalino, que a gente chama de papel com qualidade arquivística, eles são bastante onerosos. E se a gente tiver que investir em um papel diferente para confeccionar cada embalagem de um acervo que a gente tenha, pensando que às vezes a gente tem coleções enormes em museus ou em coleções particulares, a gente vai ter problemas muito sérios e a gente provavelmente não vai ter condições de arcar com o custo dessa conservação. Por isso que na maior parte das vezes, o que a gente faz é escolher um envelope ou um papel que tenha o pH neutro, porque daí a gente consegue minimizar as chances de contaminação e as chances de acidificação e resolver a maior parte dos problemas em grande maioria dos casos. E ótimo, eu tô falando de embalagens de papel, mas no outro vídeo eu comentei que também tinha o Etafon, que tinha o TNT, que tinha o poliéster, enfim. Por quê? Porque esses materiais, eles também são neutros. A gente tem diversos materiais que são recomendados para uso em acervos devido ao seu pH, mas não só. A gente pode até encontrar materiais que são neutros, mas que com o passar do tempo, eles acabam sofrendo processos de degradação e se tornam ácidos. E a gente não quer isso. Lembra que as nossas coleções, elas são perenes, elas são permanentes, a gente quer que elas durem o máximo possível?
E a gente não quer ter que trocar as embalagens de cada um dos acervos todos os anos. Afinal de contas, elas são caras e a gente quer que a gente tenha que refazê-las sazonalmente, a cada 5 ou 10 anos. A gente quer que isso dure bastante, que o nosso acervo fique protegido por um longo prazo. Então, se a gente tem um material que começa neutro, mas que passa uns 2 meses e ele fica ácido, a gente vai ter um problema muito sério cuidando do nosso acervo. Ok, eu tenho certeza que vocês já entenderam essa ideia de materiais que são neutros, de tentar chegar no pH neutro quando a gente pensa em materiais que já estão ácidos e sofrendo o processo de degradação, mas a gente ainda não falou exatamente quais são esses materiais e os seus pHs, e é exatamente isso que a gente vai falar agora. Além do papel neutro, que eu comentei que tem o pH neutro, como o próprio nome já diz, 7, a gente tem o papel que eu também já comentei que é alcalino. Normalmente o pH dele é entre 7,5 e 8,5, ou seja, bem mais básico que um papel normal ou sulfite, que vai ter o seu pH entre 2, 3 ou 4. A gente tem também alguns papéis que têm essa qualidade arquivística, ou seja, eles são neutros e eles são um pouco mais grossinhos. É o caso do Filifold. Ele é ótimo quando a gente precisa fazer dobras. Aquele envelope que eu mostrei tem poucas dobras, mas mais pra frente eu vou ensinar alguns outros envelopes e outras embalagens de acondicionamento. Vocês vão ver, a gente precisa fazer mais dobras e deixar ela mais firme. E a folha com uma gramatura, ou seja, fina, que nem uma folha de sulfite, que é o caso de algumas folhas de papel neutro ou alcalino, ou seja, são bem fininhas, elas não vão sustentar essas embalagens. A gente precisa de embalagens mais grossas. Dá para ser até mais grossas ainda, pensando em papéis micro-ondulados, sabe? Que é uma camada de papel com um onduladinho no meio, parecendo um papelão. Existe esse tipo de papel também com qualidade arquivística, ou seja, neutro ou alcalino, perfeito para embalagens mais resistentes. Existe também o papel cartão, com essa mesma qualidade. Então, vocês estão vendo, para cada tipo de embalagem que a gente vai fazer, a gente vai escolher a resistência do papel também, a gramatura dele e o formato. Se a gente for fazer um envelope, pode ser um papel mais fino. Se a gente for fazer uma caixa, aí não tem como. A gente vai ter que optar por um desses papéis micro-ondulados ou mesmo por um papel cartão. Existe também os papéis que são transparentes. É o caso do papel cristal ou papel glacine. Ele também é neutro, mas a característica dele de ser transparente, como o próprio nome já diz, cristal, ele ajuda na confecção de embalagens para arquivos de documentos que precisam ser manuseados com frequência. A mesma coisa acontece com as jaquetas de poliéster. A ideia é a mesma. Você consegue ter um envelope que é mais transparente e que possibilita que as pessoas tenham acesso ao que está escrito, seja pensando em fotos de suas imagens, seja pensando em documentos e suas informações, para que ele não precise ser tirado e colocado várias vezes de dentro da embalagem. Afinal de contas, vocês já tentaram fazer isso muitas vezes? Colocar e tirar um papel de dentro de um envelope? Isso com o tempo acaba prejudicando ele também. Mas a gente vai falar isso daqui a algumas aulas, quando a gente falar especificamente sobre acervos de papel. Pensando em plásticos, a gente tem 2 principais materiais que são utilizados, que é o polietileno e o polipropileno. São materiais também neutros e que não reagem com facilidade, dependente do material que seja colocado neles. A gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente faz embalagens desses materiais para elas não ficarem completamente vedadas. Tem que ter um respiro, uma troca de oxigênio, porque senão acaba ficando meio úmido e isso pode prejudicar o acervo a longo prazo. Mas para confecção de embalagem, eles são ótimos. Inclusive, quando a gente comenta das espumas expandidas, do Etafon, eles são normalmente feitos com esse material, polietileno ou polipropileno expandido. A gente tem, como a gente já comentou, os não tecidos. E a ideia do não tecido é exatamente essa. Quando a gente fala em TNT, parece que a gente está falando daquelas bombas que o pessoal da Acme usa nos desenhos, mas não é isso. A gente está falando do tecido não tecido. Ele é feito sinteticamente. E o fato dele ser feito sinteticamente e ser neutro faz com que ele consiga ser usado para a confecção de muitas embalagens a baixíssimo custo, porque o metro do TNT é barato. Diferente desses papéis que eu estou falando para vocês, que são papéis específicos, papéis de qualidade arquivística, neutros, caros, o TNT não é nada caro, é um material barato e a gente acaba utilizando com muita frequência nas reservas técnicas. Se a gente pensa na proteção de materiais
de tecido, principalmente, ele é amplamente utilizado, seja para confecção de cabides protegidos ou para coberturas de peças de roupas. E algumas das imagens que eu mostrei na semana passada eram provavelmente feitas de algum acartonado, de algum papelão de material inferior que não era necessariamente neutro, foram cobertas com TNT para evitar o contato direto do acervo com materiais inapropriados. Então, o TNT traz diversas possibilidades de uso para a gente e ao longo desse curso a gente vai ver algumas delas. A gente também utiliza tecidos para conservação. Eu sei, vocês agora vão estar pensando, tecidos? A gente usa. O algodão cru foi um dos tecidos mais utilizados para conservação ao longo da história. Ele não reage normalmente com os objetos, mas ele tem um problema muito grande que não acontece com o TNT. Além dele ser mais caro, pensando na metragem, ele também acaba reagindo com o meio ambiente e absorvendo água. E ele pode sofrer por si só um processo de degradação ou mesmo ocorrer a incidência de fungos. E esses fungos podem passar sim para as peças do acervo. Ou seja, é o que a gente comentou, não basta o material ser neutro por si só, ele precisa também não reagir com os materiais que ele entra em contato e preferencialmente reagir o mínimo possível com o ambiente. Afinal, nem sempre a gente tem um ambiente ideal. Se a gente tem uma reserva técnica com controle de temperatura, de umidade, de iluminação perfeito, a gente pode usar um tecido de algodão para proteger um outro tecido. Agora, se a gente não tem um controle tão fiel assim, aí é melhor a gente usar o TNT. Eu sei, essa aula foi bastante complexa, com diversos nomes que nós fomos falando ao longo, mas é importante vocês conhecerem as possibilidades de materiais que vocês podem usar. E lembrar que a maior parte dos exemplos que a gente dá nessa aula são feitos com materiais que a gente tem em casa, com materiais simples. Mas que se vocês forem trabalhar em instituições culturais, se vocês forem trabalhar com acervos privados ou públicos, vocês não devem utilizar. Vocês têm que priorizar a maioria desses materiais que eu falei. Papel neutro, papel alcalino quando e se necessário, polietileno, polipropileno, TNT, enfim, considerar as qualidades dele, considerar o pH, as necessidades do material que você está usando e o contato dele com o clima. Então é isso pela aula de hoje. A gente se fala na próxima semana, quando a gente vai falar bastante sobre os agentes de degradação. Afinal de contas, eu estou dando muito spoiler sobre eles e a gente ainda não falou detalhadamente. Então até logo, tchau, tchau!